receber a nossa vitória, receber o alimento espiritual para que nós venhamos a caminhar, aleluia, nesta terra. Então, nesta noite, eu só tenho que agradecer ao meu Senhor. Estou aqui a convite das minhas irmãs e debaixo da bênção do nosso pastor. Não sou pregadora, mas me convidaram a ler um versículo da palavra do Senhor e dizer que Jesus é bom. E para dizer que Jesus é bom, nós não podemos negar. Nós precisamos se levantar, as pernas bate palmas, mas eu estou aqui para a honra e para a glória do santo nome do Senhor. Agradeço a Deus nesta noite por essa oportunidade. Agradeço pela minha vida, a vida do meu esposo, a vida da minha família, a vida da igreja do Senhor, porque é o Senhor que nos cuida e é o Senhor que nos traz e nos leva debaixo das suas potentes mãos. Porque ai de mim, se não fosse o meu Senhor, porque o nosso Deus ele é maravilhoso, aleluia. E nesta noite, a palavra que o Senhor me deu neste dia, eu dobrei meu joelho, orando, clamando o Senhor, e Deus me levou ali no livro de São João. Então eu vi que nesta noite, verdadeiramente, o Senhor quer falar conosco. Ele já falou muito, porque os irmãos que veio anteceder antes de mim, sempre falando no livro de João. Falei, Jesus, isso é um mistério. E Deus é Deus de mistério, não é? Porque se Deus não fosse um Deus de mistério, certamente nós não estaríamos aqui. Então a palavra do Senhor nesta noite é no livro de João, aleluia, no capítulo 11. E começando pelo verso 17, eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor, porque já é uma pregação, não é? A palavra do Senhor, ela é bem ampla e vem de encontro aos nossos corações, nos enchendo, nos alimentando. No livro de João, no capítulo 11, no verso 17, nós vamos ler algum versículo da palavra do Senhor, porque assim aprove a Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 11, no verso 17, diz assim: E chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Crês nisso? Aleluia. E no verso 40 diz: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu fico maravilhada, irmãos, com essa palavra, que foi o próprio Jesus falando em um diálogo com Marta e com Maria. Marta, como sempre, a palavra do Senhor diz que Marta era um pouco mais ansiosa. E mandou, as irmãs mandou chamar a Jesus, porque o seu irmão estava doente. Mas Jesus disse aos seus discípulos que eis que Lázaro já está morto, eis que Lázaro dorme. Os discípulos imaginaram que Lázaro estava dormindo o sono, o descanso. E Jesus foi bem claro e disse: Não, Lázaro está morto. Mas como não estar lá? Porque Jesus agradeceu por ele não estar lá, porque a morte de Lázaro era, na verdade, uma confirmação do poder de Jesus sobre essa terra. E quando eu leio essa palavra, que aqui no verso 40, que diz: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se crês serás a glória de Deus? Eu me sinto como Marta, como Maria, ou até como Lázaro, porque o primeiro dia que eu coloquei meus pés na
igreja, foi com esse versículo dessa palavra que o Senhor falou comigo, que o Senhor tirou a venda dos meus olhos, que o Senhor tirou o tapumes dos meus ouvidos, porque eu entrei na igreja enferma, eu estava condenada à morte, e Deus levantou o vaso, uma moça de 18 anos, para falar esse versículo para mim. E até então eu estava tonta, não entendia o que era que o Senhor estava falando comigo, porque eu era surda e era cega. Aleluia. O irmão Fabiano disse aqui há poucos momentos daquele cego que o Senhor andou com o lodo que passou nos olhos dele. E eu não era diferente desse cego. Porque eu não entendia o que Deus queria fazer na minha vida e o que o Deus tinha o poder para fazer. Então, nesta noite, eu li essa palavra e deixo esses versículos para a meditação dos irmãos. Porque quando Marta foi ao encontro de Jesus e disse para Jesus que Lázaro estava morto, e Jesus quis dialogar com Marta, mas Marta, mesmo sabendo que era Jesus, que era seu amigo, que era aquele que tinha todo o poder, Marta duvidou, porque quando ele disse, o teu irmão há de ressuscitar, ela disse, ele vai ressuscitar, eu sei, Senhor, mas a ressurreição no último dia. E Marta, ali tão ansiosa, ela não percebeu que ela estava diante de Jesus, o dono da vida. Aleluia. E Jesus ali, e Maria, a palavra do Senhor diz que Marta foi buscar Maria. E Maria não tinha ido com Marta encontrar Jesus, mas ela estava sentada e ali tinha um grupo de pessoas chorando junto com Maria, confortando a Maria. E quando ela disse, vem que o mestre te chama, Maria se levantou e foi de encontro a Jesus. Só que o gesto de Maria foi maravilhoso. Maria não disse nada, ela se jogou aos pés de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus viu Maria chorar, porque Maria chorava muito, e com ela aquelas pessoas também choravam. Jesus se comoveu muito dentro de si, e Jesus chorou. Aleluia. E quando aqueles homens, aqueles fariseus viram que Jesus estava chorando, eles disseram, murmuraram e disseram, se ele amava tanto, por que deixou ele morrer? Se é ele que curou o cego, então por que deixou Lázaro morrer? E Jesus sabia todas as coisas. E Jesus perguntou, mas aonde colocaram ele? E disseram, vem e vê. E Marta novamente questionou com Jesus e disse, Senhor, mas já faz 4 dias, ele já está fedendo, já está mal cheiroso. E Jesus só deu uma ordem, tirai. Aleluia. E nesta noite, irmãos, Deus me faz sentir no meu coração e fazer uma pergunta para a igreja. Qual é a pedra que está diante de você? Mas de uma coisa nós não
dele, aleluia. Talvez ele estivesse cansado da viagem, talvez os seus pés estivessem doendo, talvez ele tivesse encontrado tanta pedra para ele tropeçar, mas ele achou por bem pegar uma pedra e colocar sobre o seu travesseiro, e ali ele sonhou, e ele viu que uma escada descia do céu, aleluia, e ali os anjos do Senhor descia e subia, e ali o Senhor falou com Jacó poderosamente, e Jacó, acordando do seu sono, disse assim, que ali era o lugar que o Senhor estava, e ele não sabia, aleluia, mas é preciso que nós venhamos pegar as pedras do nosso caminho, e vamos fazer um altar de adoração ao Senhor, vamos erguer um altar de adorar ao Senhor, porque se a pedra está ali, e você tenta desviar para outro caminho, ou tenta parar, ou tenta se aceitar, ou tenta voltar, você não vai conseguir ser abençoado, porque muitas vezes o Senhor permite que ali esteja pedra, porque você precisa saltar por cima daquela pedra, ou você precisa clamar ao Senhor para que aquela pedra seja arrancada do teu caminho, porque você tem que prosseguir, você precisa prosseguir na sua caminhada com Jesus, aleluia. Então eu fico a meditar, pensando assim nessa maneira que Marta, ela foi questionando com Jesus, ela sabia que ele era o dono da vida, mas na hora da angústia, na hora da preocupação, o seu irmão estava morto, e ela achou que Jesus a tinha abandonado, e aquilo ela ficou dentro de si, certamente, ela ficou angustiada, e questionando com o nosso mestre, mas só que Jesus veio ao tempo dele, não foi ao tempo de Marta, e nem no meu tempo, e nem no seu tempo, ele veio no tempo dele, porque é no tempo do Senhor que ele veio nos abençoar. Muitas vezes, igreja do Senhor, nós oramos um mês, nós oramos um ano, nós oramos 10 anos, e parece que não vai acontecer, mas quando o Senhor Jesus se levanta, e ele diz, Pai, agora é a hora que nós... Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Eu já disse aqui nessa igreja, orei 10 anos pelo meu filho mais velho, nova convertida, e quando o Senhor me chamou, aí o inimigo falou, agora eu cato essa crente e coloco ela no chão, mas não, todos os dias eu estava orando, todos os dias, e eu abri a palavra do Senhor ali no livro de Atos dos Apóstolos, onde está escrito, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e eu mostrava, falava, Jesus está aqui, e também dizia, Satanás está aqui, e não é você que vai mudar a palavra do meu Senhor, e eu orava, e parecia que o meu filho estava cada dia pior, até que o Senhor se levantou do trono e disse, é hoje, aleluia. O Senhor chamou meu filho de mão forte, e levantou meu filho de uma maneira tão gloriosa, que por 40 dias que o meu filho estava na casa do Senhor, o meu filho foi selado com o batismo do Espírito Santo, e o meu filho foi ministrar como o Senhor tinha prometido a mim, que ia levantar ele para ser ministro da palavra, e ele viaja, e ele vai para o Paraguai, e ele vai para todos os lugares ministrando, e eu estou aqui só glorificando a Deus. Orei 10 anos, igreja, quase desisti de orar, mas uma mãe nunca desiste, e nem um servo do Senhor nunca desiste, aleluia. Quem conhece o Senhor, quem tem um chamado do Senhor, nunca desiste de orar. A prova pode estar acirrada, está apertado, você ora mais, está apertado, você ora, se aperta mais, você chora, se aperta mais, você ajoelha, chora, se chora no chão, grama, faz alguma coisa, mas se levanta no nome de Jesus e ora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho muitas experiências com o meu Senhor. Eu lembro quando a minha filha, eu tenho uma filha, cresci homem e uma filha mulher, e a minha era recém-convertida, e a minha filha foi acometida por uma enfermidade muito terrível. Segundo os médicos, ela estava com hepatite, e a minha filha na cama, pequena, com 6 anos de idade, delirando, meu esposo trabalhando à noite, e eu não tinha condições para levar no médico, e a minha filha delirando de febre, e a febre ardia e ardia, até que eu dobrei meu joelho na beira da cama e eu disse, Jesus, o Senhor curou a filha de Jairo, e
A minha filha estava completamente curada e eu peguei a carga e mostrei e eu levei a minha filha normal para a escola e nunca mais a minha filha teve Glória a Deus, aleluia. Então esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que chamou a mim e a você. É um Jesus poderoso. Ele é dono da vida, ele é soberano, ele pode todas as coisas. Mas para isso precisamos colocar nossa fé em ação. Porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, é pela fé, a palavra do Senhor diz, pela fé, glórias a Deus, eu vou conferir, porque é bom nós estar dentro da palavra, né? Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir do braço e nem pela força do seu braço, é pela fé, igreja. Então nesta noite o Senhor falou comigo, continua falando comigo, e um pouco sem experiência eu passei para a igreja. O Senhor convida a mim e a você para que nós venhamos a praticar mais a nossa fé. Aleluia! Porque no dia de hoje é tão fácil você, de repente, você duvidar de alguma coisa e já dizer: eu não vou na igreja hoje não, porque hoje eu estou chateada, porque hoje eu estou ferido, porque hoje, eu não vou hoje não. Aí quando é amanhã, Satanás vem só com o seu ouvido: não vai não, não vai de novo não. Eu não vou hoje na igreja não, porque eu estou desanimado. E com isso, o adversário da nossa alma está só batendo palma de longe. E ele vai roubando a nossa fé. Porque se ele roubar a minha fé e a sua fé, ele consegue nos derrubar. Mas se você permanecer, acho que houver, tem lutas, vou orar. Tem provas, vou orar. Está sendo afrontado, vou orar. Tem um mistério, irmão. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai. O Senhor não diz ora e vigia, não. O Senhor diz vigia e ora. Aleluia. Então vigiar é fugir da aparência do mal. Aleluia. Então se o mal está lá, eu vou orar a Deus e vou passar por aqui. Porque se eu passar por ali, o mal vai me atacar. Então eu tenho que passar por aqui. Então precisamos vigiar e orar. Porque, irmãos, se você ora, você consegue fé, diálogo com o Senhor. Porque é tão fácil nós ter nossas vitórias nas nossas mãos, mas depende de mim e de você. Será que você pensa que eu não tenho luta, igreja? Tenho sim. Só que eu oro para Jesus, esse problema não é meu não. Eu não posso mesmo resolver. Então é o Senhor que vai resolver para mim. E eu fico com os olhos postos no Senhor todos os dias. Senhor, este problema está me afrontando. Esse gigante está me afrontando. Então, Senhor, o Senhor peleja por mim. De mim eu não tenho força, mas eu creio em Deus que pode todas as coisas. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Até aqui tem me dado vitória. Até aqui o Senhor tem livrado a minha família. Deus tem livrado meus filhos de toda a armadilha. Deus tem livrado os meus
glória ao Senhor, mas também não queria nada com Jesus. Até que há cerca de 3 anos, Jesus falou: agora vem cá, meu filho, vem cá, porque é a tua vez. E o meu filho e a minha nora estão glorificando o nome do Senhor, estão servindo o Senhor com alegria. E hoje eu vejo meu filho falar de Jesus e as lágrimas descem do rosto. E aí o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor salvou os meus filhos, porque o Senhor fez uma obra gloriosa na minha família. Então não desista de orar, não desista. Perturbe os seus filhos de oração, porque nos dias de hoje nós precisamos perturbar os nossos filhos, perturbar a nossa casa de oração, perturbar a nossa família de oração. E a igreja do Senhor também precisa das nossas orações. Oramos uns pelos outros, aleluia, e oramos pelo anjo da igreja e por esses homens que aqui estão sentados. É homens que têm um chamado de Deus, e é homens que o inimigo luta 24 horas para atingir a sua família, para te destruir, mas só que eles têm um chamado de Deus. Enquanto você estiver orando pelos homens de Deus, a igreja do Senhor permanece firme, vencendo, aleluia, vencendo para a honra e para a glória do santo nome do Senhor. E assim eu agradeço pela oportunidade, convido a igreja para se levantar sobre os seus pés em nome de Jesus, e nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus nesta noite por essa oportunidade. Glórias a Deus, maravilhoso e eterno Deus, Pai de toda a glória, no nome santo do teu filho unigênito, ó Pai, nesta noite, Senhor, eu rendo graças a ti por essa oportunidade. Eu agradeço pela vida da tua igreja, eu agradeço, meu Deus, pela nossa salvação, eu agradeço pelo chamado, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor tem na vida de cada um, Senhor, Deus maravilhoso e eterno. E nesta noite continua com as tuas mãos santas, poderosas, estendidas, Senhor, guardando, Senhor, a tua igreja de toda a estratégia de Satanás. Lança por terra, meu Senhor, quebra, Senhor, os grilhões, meu Pai, lança as barreiras por terra, meu Senhor, e levanta a tua igreja, Senhor, meu Deus, para adorar o teu santo nome. Levanta a tua igreja em oração, Senhor, em espírito e em verdade. Oh, Espírito Santo do meu Senhor, derrama o teu óleo santo sobre a tua igreja. Oh, te canta la voz primeira. Glórias a Deus.